Vamos falar do seu bolso agora, né? De dinheiro. Com a chegada do fim do ano, muita gente aproveita a renda extra, que vem com o 13º, para começar a investir naquele sonho antigo. Pode ser da entrada de um parcelamento, de um carro, ou até mesmo da casa própria. E existem vários tipos de parcelamento. Tem financiamento, empréstimo, até o consórcio. Mas quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Quem vai explicar para a gente é o Vitor Hugo de Moraes Rosa, que é consultor financeiro, está aqui com a gente mais uma vez. Ô Vitor, muito boa tarde para você, muito obrigado pela presença. Bom, pessoal quer usar esse dinheirinho aí de uma boa maneira, realizar um sonho de repente. Agora, o que a pessoa tem que observar na hora de fazer esse tipo de parcelamento? Bom, ótima tarde primeiramente. Usar a renda extra para fazer a aquisição de um bem, seja ele um veículo ou um imóvel, tem que entender se esse valor de entrada, se essa renda extra vai representar uma entrada significativa. Senão, às vezes, nem é tão interessante assim. Aí, às vezes, o mais adequado segura um pouquinho a aquisição desse imóvel, a realização desse sonho, guarda um pouco mais de dinheiro, né, poupa um pouco mais e que essa entrada seja aí de pelo menos 30% desse bem, para ser feita a aquisição desse bem. E aí sim, ele vai ter que ver através da instituição financeira qual é a melhor modalidade. Porque, via de regra, o que muda é o risco do próprio cliente, ou seja, em relação à capacidade de pagamento dele em relação a esse bem. Pensando que, na maioria das vezes, são financiamentos a longo prazo. Então, essa é a maior atenção que a gente precisa entender. Bom, você que está em casa pode participar com a gente, mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí no rodapé da sua tela. Agora, Vitor, a pessoa tem o dinheiro extra, então deu a entrada num carro ou numa casa que seja, precisa do dinheiro para continuar pagando essas parcelas. E aí, como ela fazer essas contas aí para optar por um financiamento ou por um empréstimo para, de repente, conseguir quitar todos os valores de um carro, por exemplo, como que ela faz para escolher qual modalidade ela vai aderir aí? Se for aquisição, né, se a pessoa for fazer aquisição neste momento, o mais adequado é o financiamento. De maneira geral, eles são iguais porque a pessoa paga parcelado o valor daquele bem. O que muda, por exemplo, o financiamento, ele tem o próprio bem, seja ele um imóvel, seja ele um veículo, como garantia desse financiamento. Então, pensando no risco do cliente, na capacidade de pagamento dessa pessoa, na maioria das vezes a taxa vai ser mais reduzida, diferentemente do empréstimo. O empréstimo, a gente fala que é uma garantia de aval, ou seja, não tem nenhuma garantia real por trás daquele empréstimo. Então, as instituições financeiras sobem essa taxa e aí o valor, o custo final disso acaba ficando mais elevado. O Vitor, o Leandro de Tietê, ele está dizendo que ele já tem um empréstimo consignado e ele quer saber se isso pode atrapalhar ele de conseguir um financiamento para comprar da casa própria. Sem dúvida. Na maioria das vezes, a avaliação de uma instituição financeira vai perceber se o Leandro, se essa pessoa está com acima de 30% da tua renda já comprometida. Então, essa é a principal análise de crédito que os bancos vão fazer numa aprovação de crédito, de financiamento, enfim. E aí vale realmente a informação. Evitar ao máximo com que essa parcela ultrapasse 30%. Se a gente pensar num veículo, por exemplo, não é só a parcela de financiamento. Tem o combustível, tem o seguro, tem a manutenção, tem outros gastos que a gente acaba não olhando no ato da aquisição. Então, muito cuidado com isso. As modalidades que oferecem, vamos dizer assim, o crédito de uma maneira mais fácil, consórcio, por exemplo, seriam uma saída para quem tem esse tipo de dependência, tem um consignado, por exemplo, isso pode ser uma boa oportunidade, uma boa iniciativa aí? Normalmente o consórcio ele não vai conseguir pegar esse recurso, né, trazer esse recurso e quitar já um consignado ou qualquer outro empréstimo. Mas pensando numa compra a prazo, numa compra planejada, o consórcio é uma ótima opção. Por qual motivo? Na maioria das vezes, o consórcio ele não tem taxa de juros ao longo do financiamento. Ele tem a taxa de administração, que varia de empresas, de consórcio, de organizações de consórcio. Mas pensando no longo prazo, se a gente fizer a conta nisso lá no final, na maioria das vezes ele tem um saldo melhor do que se fosse um financiamento convencional. Ainda que não dá para ele pegar esse recurso, usar esse recurso e quitar algum outro empréstimo ou financiamento que ele já tenha ativo. O João de Capão Bonito está perguntando se fazer um financiamento para comprar um carro agora no fim do ano é uma boa pedida, se essa é uma boa época aí para ele conseguir fazer esse financiamento. Qual que é a dica para quem quer, então, fazer um financiamento para comprar carro agora no fim do ano? Se a gente pensar no mercado de veículo, né, nos seminovos e novos, inclusive, os 0 km, é um mercado que está passando por um momento de dificuldade, um momento delicado da economia. Então, existem as promoções diferentes do que talvez no momento anterior. Só tem que tomar cuidado que tem algumas promoções de entrada pequena de um veículo 0 km, parcelas mínimas em X meses e lá no final fica um valor residual. Então, muita atenção a isso,
Porque, ok, para esse valor residual, mas desde que a pessoa também se programe ao longo desse financiamento. Ou seja, se a parcela é de R$1.000, né, que ela também faça uma reserva para lá no final liquidar esse residual. Então, muito cuidado com essas promoções. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela presença mais uma vez, por tirar as dúvidas do pessoal, dar dicas para o pessoal conseguir bons investimentos agora no fim do ano. Uma boa tarde para você.